Nosso momento. 1.2. Marcos Dalla, agora vamos dar também. Certo. 1.2. Não. É rápido. Chefe Caiola. Já passamos. Certo. Chefe Caiola, eu vou falar só antes. Ok, eu vou só falar antes do pastor Moza para me clarear aqui e com que ninguém possa mais ser envenenado por estes pequenos demônios que são os adventistas. De modo com que eu posso rebater que ninguém deve perder o tempo de guardar o sábado. Para que compreendam qual pacto é que Jeová estava fazendo com Israel em Deuteronômio capítulo 5, ok? Que é o pacto, que é o sinal do sábado. Em Deuteronômio capítulo 5, versículo 15, assim diz a palavra. E lembrar-te-ás de que foste escravo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Quer dizer, o dia de sábado foi dado porque o povo era escravo lá no Egito. E foi dado a eles. Agora, Adão e Eva não eram escravos lá no Egito. E antes de Israel, havia povos lá no Egito? Não. Vê algo. O versículo 14 suscita uma pergunta. Assim diz. Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem qualquer teu gado, nem o estrangeiro. Veja bem, eu não sou israelita, eu sou estrangeiro para eles. Nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Que teu servo e tua serva possam descansar tão bem quanto tu. Quer dizer, o estrangeiro só guardava o sábado quando ele, por sua vez, estivesse lá. Assim diz a palavra. Já que em João capítulo 5, versículo 16 diz: e por essa causa, os judeus perseguiram Jesus e procuravam matá-lo, porque ele fazia essas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: meu pai trabalha até hoje e eu também trabalho. É o que aqui o pastor Moisés explicou, que foram a descendência, a linhagem dos adventistas que mataram os profetas. É que a Bíblia está a provar aqui, ok? Quer dizer, ele é bisneto dos adventistas. Ele não é o próprio adventista, não. Ele é bisneto ou trisneto dos próprios adventistas, que é o que mataram o Jesus por esta causa, porque eles sempre procuravam matar Jesus por esta causa. Agora, no que concerne do que nós aqui estamos a abordar, quanto aos falsos profetas, é claro e simples. Você não tem como distinguir o verdadeiro dólar por simplesmente ver em um jornal ou em uma revista. Tem que ser através do verdadeiro dólar físico que você terás como distinguir o verdadeiro dólar. É assim com um profeta. Distingue-se um verdadeiro profeta por meio de um verdadeiro profeta. Distingue um falso profeta. Para você saber que este é um falso, tem que haver o verdadeiro. É o verdadeiro que vai fazer-te compreender e entender quem é o falso. E um falso profeta é um mensageiro. Isto todos sabem. Significa que, sendo um profeta verdadeiro, mensageiro, ele tem que ter uma mensagem. Olha, Sim. Pode Um profeta tem que ser portador de uma mensagem da parte de Deus. Quando alguém diz ser um profeta e a sua mensagem é explicações do que os seus antecessores profetas falaram, este não é um verdadeiro profeta. Este é um papagaio ou um falso profeta. Porque a palavra hebraica para profeta significa nabi. E esta palavra quer dizer porta-voz. O profeta é portador de uma mensagem de Deus. Quando alguém é um profeta, é porque ele é emissário de Deus e tem uma mensagem para poder apregoar a todos os vivos dos seus dias. É isto que faz alguém de profeta. Por isso que todos quanto dizem ser profetas e não são portadores de uma mensagem de Deus, esses são falsos profetas. Em Gálatas capítulo 5, é dito que a Pedro foi confiado a mensagem
da circuncisão. E a Paulo, a mensagem da incircuncisão. Paulo e Pedro... Olha que a sala ficou escura. Certo. Não sei por que razão, mas a sala ficou escura agora. O que é que se deve estar a passar? Alguma coisa que tem a ver com o curto-circuito ou algo do gênero, mas não nada sobrenatural. Nada sobrenatural. Então, compreendam que todo mensageiro da parte de Deus, ele sempre é portador das boas novas do reino dos céus. Todo verdadeiro profeta, porque um profeta, ele é portador de uma mensagem. Quando alguém diz ser um profeta caiola, e ele não tem uma mensagem, ou a sua mensagem é a Bíblia, significa que este é um falso profeta. Todo profeta que a sua mensagem é a Bíblia. O livro de Isaías, de Jeremias, de Abacuque, de Naum, de Sofonias, de Jesus, de Paulo. Alguém que diz ser profeta, a sua mensagem é esta, é um falso profeta. Por quê? Os profetas cuja Bíblia narra, as suas mensagens não eram, por sua vez, as mensagens dos seus antecessores. Quer dizer, Isaías, quando veio, a sua mensagem não era a mensagem de Moisés, mas Isaías era o porta-voz de Deus. Ele apregoava do que Deus deu-lhe para poder apregoar para os seus dias. E é isto que fez-lhe de um profeta, de um porta-voz de Deus. Hoje é a mesmíssima coisa. Se alguém diz ser um verdadeiro profeta, ele tem que ter a sua mensagem. Deve vir apresentar ao mundo o que Deus deu-lhe para ele vir apregoar que nós desconhecemos. Mas agora, ele veio dizer ao mundo, não, Moisés fez isso, Isaías fez aquilo, Abacuque fez aquilo. Ele não tem mensagem. É isto que faz de Cacó Filipe o único e verdadeiro profeta para os nossos dias. Pois bem, Pastor Manda, vamos só dar aqui um ponto de ordem. Não, deixa ele mesmo. Certo. Marcos dá. Deve ter paciência. Não, por favor. Deve Isso é um ter. debate. Isso é um debate. Deve ter Isso é paciência. um debate. Deve ter paciência. Vamos respeitar. Estás a falar, estamos a ouvir. Tá bem. Então, bom, eu mostrei aqui que os adventistas, para ainda não falar dos pentecostais, essa toda confusão que traz malárias na cidade, paludismo, febre tifoide, são eles os causadores de todo o mal. Então, Caiola, Quem são os causadores? essas denominações, Mas quais são? todas que você conhece, esses adventistas, porque São causadores da malária? da malária, toda doença antes de ser físico e espiritual. Por isso verás, quando Jesus foi na casa do seu discípulo Pedro, encontrou a sogra do Pedro, a Bíblia mostra que ela tinha febre. Mas Jesus expulsou o demônio dela. Quer dizer, o febre, na verdade, é um demônio. A doença é tão físico como espiritual. Então, o camarada aqui dos adventistas, depois quando ele tomar a palavra, ele deve mostrar qual adventista ele é. Porque do meu conhecimento, há muita divisão na adventista. Há adventista reformada, há adventista luz do mundo, há adventista unida, há adventista do sétimo dia e há muitos ramos. Ele deve dizer qual ele é. Porque ele não foi visitar Calupeteca na comarca. Então, vamos ver essas coisas. Ele disse que Jesus se entregou ele mesmo. E vamos ler aqui o que a palavra diz. João capítulo 19, o seu verso 11. São palavras de Jesus. Respondeu Jesus: nenhum poder teria contra mim, se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, cometeu o maior pecado. Jesus não se entregou. Jesus foi entregado por alguém, o seu pai grande, o Judas. O Jesus Cristo que eles adoram, não esse Jesus Cristo aqui. O Jesus Cristo deles é o Judas Iscariota, o sacrifício do diabo. Porque Deus tinha que dar o seu filho unigênito para ser pendurado no madeiro. E eles também, através do sacrifício do seu pai, diabo Satanás, deu também o seu filho unigênito,
Jesus Cristo dessas denominações, adventista, batista, pentecostal, universal e mundial, é Judas Iscariota. Mas antes de ser, de ser seguidor do Capo Filipe, qual é a igreja que seguia? Eu estava perdido nas morgues pentecostais e branamistas. Agora, fui liberto porque há uma promessa que Jesus deu para os seus. Disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, um filho de Deus deve saber que Jesus Cristo que clamam na pentecostal, na católica, na adventista, na batista, é o Judas Iscariota. Porque o Judas também foi pendurado no madeiro. Foi sacrificado a seus favores. Aquele que estava com Jesus, comia com Jesus, mas foi um hipócrita. Ele disse que o único que tinha discípulo era Jesus. Isso é um absurdo. Um dos discípulos de Jesus se aproximou do mestre, disse, mestre, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos seus discípulos. E que eu disse, sejam humildes, hoje é dia da tua libertação. Deus revela a sua palavra a um profeta. E eu vou lhe dar um versículo para meditar, pode apontar. Jó capítulo 33, versículo 24. Deus não tem duas bocas, Deus não é monstro. Deus não tem boca aqui, boca aí, boca aí. Deus tem uma boca. E a boca de Deus é uma geração, é o profeta, que ele envia o mensageiro. E eu vou te acrescer uma outra. João 6,29. Jesus disse, a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Deus enviou. E hoje, Caco Filipe é o enviado de Deus. E você diz, vocês estão a ler a Bíblia. Sim, a Bíblia nós não estamos a ler para pregar, mas estamos a ler para vos mostrar como é que os vossos antepassados trataram os profetas passados. Você crê em Jeremias hoje, mas os teus antepassados jogaram Jeremias no poço. Você crê em Jesus hoje, mas os teus antepassados adventistas perseguiram Jesus por ele não guardar o sábado, não fazer as vossas práticas. Você não come carne de porco, enquanto o camarada ao lado que estão na mesma linhagem, ele come. O Paulo disse, tudo que se vende no talho para comer, come. Quem você para corrigir o Paulo? E estás a ler livros de Paulo. Paulo não proibiu comer carne de porco. Você vê. Então, já leu Levítico 11? É que eu estou a dizer. Os livros dos profetas, Jesus regulou tudo isso. Quem entende João 6, 28 a 29, ele não vai estar nessa confusão. Porque Jesus regulou, Jesus mostrou. Não, mas eu perguntei, já leu Levítico 11? Já lei tudo. Esse todos os animais impuros, que está escrito no Levítico 11, é sombra de coisas por vir. Está a entender? É como se for alguém que estava na construção desta casa aqui, ele viu como os pedreiros sofreram, tá vendo? Os pedreiros sofreram para trazer os blocos, virar a massa, então foi um sofrimento enorme. Agora vem aqui, o arquiteto diz, partem aqui, porque aqui vai ter o vidro para dar visibilidade para lá. E ele fica dizendo, essa parede que deu tanto trabalho, vão partir. Não, não. Ele não quer que partem a parede. O canalizador vai vir e vai dizer, partem aqui, roçam essa toda a parede, porque o cabo que vai trazer água para aqui vai passar daí. Ele não quer partir a parede. É uma tolice. Ora, tudo que está a se fazer em casa, nesta obra, é o plano do arquiteto. Então, o que Moisés trouxe foi um fundamento. O que Jeremias trouxe foi um fundamento. E cada profeta vem com seu fundamento. E o Paulo disse, como um sábio arquiteto, eu ponho um fundamento. O Paulo disse, eu vim completar a palavra. Será que a palavra no tempo de Paulo não estava completo? E hoje Caco Filipe vem completar a palavra. Pois bem, aqui o obreiro Marcos